Bom dia, bom dia, bom dia! Saiu o edital do TSE, pessoal. Pessoal, essa é uma grande oportunidade. Que edital enxuto! Não cai nem raciocínio lógico, nem informática para técnico. Para técnico, gente, salário de R$ 8.500, chegando até 12 mil com os benefícios. E para analista, salário de R$ 14 mil até 21 mil com os benefícios. Essa é uma grande oportunidade. O edital saiu enxuto, provas para 22 de setembro, ou seja, dá tempo de começar a estudar. Dá tempo. Gente, eu nunca vi um edital para técnico tão enxuto como esse. Então, se você está estudando aí para outros concursos cujo edital é muito complexo, eu acho que você deveria considerar mudar os seus planos. Considerar realmente focar no concurso do TSE Unificado. As provas somente em 22 de setembro. Dá para você se inscrever ao mesmo tempo para o cargo de técnico e cargo de analista. É uma grande oportunidade. Junto com os benefícios, o salário aumenta muito. Então, eu consideraria mudar totalmente meu foco se você tivesse aí estudando para outro concurso. Professora, como é que eu vou estudar a partir de agora? Bom, gente, a partir de agora eu acho que é hora de totalmente focar. Se você está estudando com PDF de 2.000 páginas, não dá tempo mais. Por quê? PDF de 2.000 páginas você vai demorar no mínimo 1 mês e meio para ler. Depois você precisa fazer questão sobre esse PDF. Aí vamos falar que você vai gastar mais 1 mês e meio. Já deu 3 meses para uma única matéria. Não dá mais tempo de estudar através de PDF. Não dá mais tempo de assistir um monte de videoaula. Não dá mais tempo. Professora, mas tem alguma forma eu que vou começar a estudar agora? Eu quero muito começar a estudar e passar. É possível? Sim. É possível, porque o edital veio muito enxuto. Eu nem acredito, isso é um presente. Gente, isso é um presente para vocês. Eu nunca vi um edital para técnico tão enxuto. Como é que eu vou estudar agora? Bom, gente, vocês já conhecem os meus manuais da aprovação e que, gente, vocês não acreditam, todo o conteúdo do edital, a gente não precisa fazer uma atualização. O edital veio enxuto, todo o conteúdo do edital está aqui. Como é que eu vou estudar cada matéria do edital tendo pouco tempo? Eu quero conciliar com a minha vida de trabalho, eu quero conciliar os estudos. Como é que eu posso garantir a minha aprovação? E eu quero agora falar com quem vai passar. Eu não quero falar com quem está estudando aí, eu posso passar no que vem. Não, para quem quer passar em setembro. Eu só quero falar com essas pessoas, porque as outras pessoas, elas podem continuar estudando da forma como elas desejarem. Agora, quem quer passar, quem quer alcançar a aprovação, precisa estudar através de questões de prova. Se você quer passar, você precisa pegar a maior parte do seu tempo e resolver questão de prova. Não existe outra técnica de estudo, não existe que não seja alcançar a aprovação através de questões de prova. Se você está estudando PDFs enormes, abandona agora. Não dá mais tempo. Se você está assistindo um monte de videoaula, você não vai memorizar o conteúdo. Para você memorizar o conteúdo, você precisa acertar a questão de prova. Então, eu vou te mostrar um método que eu elaborei para que você possa acertar em menos tempo o maior número de questões. O único método que permite no país que você esgote cada matéria do edital em 7 dias de estudo. A gente tem 100 dias até a data da prova. Você consegue esgotar todo o conteúdo do edital com esse material e ainda sobra tempo de revisar e só fazer questão. Só fazer questão. Por que você fala com tanta segurança? O que acontece, gente? Essa é a única fórmula que existe que responde todas as questões de prova em poucas páginas. Como assim? Vamos pegar direito eleitoral, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Dá uma olhadinha. Esse material é fininho e ele responde comprovadamente a qualquer questão de prova. Se você achar uma única questão de prova que não seja respondida por esse livro, você ganha R$1.000. Tem mais de 7 anos que eu falo isso. Por quê? E ninguém nunca achou. Não existe questão de prova que não seja respondida pelos meus livros. E o conteúdo totalmente voltado para o concurso do TSE. Como é que você vai estudar? Comecei a estudar hoje. Professora, se eu começar hoje, eu consigo? Consegue. Por quê? Porque tendo a fórmula certa, você vai ficar mais tempo na resolução de questões. Se você estudar da forma certa, que é resolvendo mais questões, você consegue alcançar a aprovação. Se você estudar PDFs enormes, não dá tempo.
Não dá tempo. Agora, se você estudar através das questões, você consegue. Como é que funciona? Como é que você fala isso com tanta segurança? Começou a estudar hoje. Dá uma olhadinha quais são os tópicos mais cobrados da matéria, o que tem mais chance de cair. Se você nunca estudou essa matéria antes, assista uma videoaula que explica o conteúdo de cada capítulo, cada tópico do edital. Uma videoaula para cada tópico. E o detalhe está no texto. O texto é todo colorido. Existem algumas frases em verde, frases em amarelo e frases em vermelho. Como assim? As frases em verde, gente, respondem a até 100 questões de prova. Então, você leu essa página aqui, antes de virar para a próxima página, você aproxima o celular do QR Code questões. E vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Na próxima página, você vai ver que tem algumas áreas em amarelo e vermelho. As áreas em amarelo respondem a 200 questões de prova. As áreas em vermelho respondem a mais de 300 questões. Ou seja, eu te mostro, frase a frase, o que tem mais chance de aparecer na sua prova. Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code questões e responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Ou seja, você vai ler, responder questão. Ler, responder questão. Assim, você fica menos tempo na leitura, mais tempo na resolução de questões. Um livro, gente, uma matéria que é explicada nos PDFs dos cursinhos em 2.000 páginas, eu consegui condensar para vocês em 300 páginas. 300 páginas que respondem comprovadamente todas as questões. Poxa, se aqui estão todas as questões de prova, por que eu vou estudar um material maior? Né? Por que eu vou estudar um material que eu esqueço? Por que eu vou estudar um material que eu não tenho tempo de ler? Que não me dá tempo para acertar a questão. Não consigo nem fazer questão porque eu fico tanto tempo lendo o material, tanto tempo assistindo o videoaula, que eu não sobra tempo para fazer questão. Por que você vai estudar dessa forma? Agora, se você focar a maior parte do seu estudo na resolução de questões, aí sim você tem chance de passar. Edital enxuto, eu nunca vi nada igual. Um edital tão enxuto, dá tempo de começar hoje, de estudar hoje. E, gente, tem português, tem informática também, mas não cai para técnico, nem informática, nem raciocínio lógico. Quem imaginava uma coisa dessa? Gente, isso é uma oportunidade tão grande, tão grande. Observa que agora você tem que estudar e fazer questão. Agora a sua vida mudou. Até 22 de setembro, estudar e fazer questão. Estudar e fazer questão. Então, gente, eu tô mostrando aqui pra vocês porque hoje nós liberamos vagas extras no combo TSE completo. Toda a matéria do edital. Professora, toda a matéria toda e não falta nada. Prof do céu, como é que eu posso adquirir? Eu coloquei agora o link da bio, o link na minha bio para que você possa adquirir. A gente trabalha com livros físicos. Eles chegam em 5 dias na sua casa porque a partir de agora todos são enviados via Sedex. E você consegue o quê? Acessar todo o conteúdo também imediatamente pela plataforma. Se você quiser começar a estudar hoje, você já começa a estudar os PDFs desses livros imediatamente pela plataforma. Você consegue agora acessar o link da bio e adquirir. O nosso estoque é limitado, porque a gente trabalha com livros físicos. Professora, por que você trabalha com livro físico? Porque eu acredito muito no papel, já foi provado cientificamente que o aluno estuda mais o papel. E quando vocês compram um PDF, vocês ficam gastando aí R$1.000, R$2.000 com impressão. Então esse material vem colorido na sua casa, mostrando para vocês os tópicos mais cobrados, com videoaulas, com questões comentadas página a página, completíssimo. E vocês aí que adquirirem hoje recebem ainda a cola da prova. A cola da prova é um material que ficou famoso no INSS. A gente não tinha manuais de todas as matérias, agora nós temos. Antes nós só tínhamos de direito administrativo e direito constitucional. Agora eu tenho todos de todo o edital do TSE. E todos funcionam da mesma forma. Coloridos, com questões página a página, poucas páginas, trazendo esquemas, macetes, exemplos para facilitar a sua vida, seu entendimento. Professora, o que eu quero saber um pouquinho sobre a cola da prova? A cola da prova é um material que ficou famoso no concurso do INSS, da PRF e da PF. Cola da prova é um material, material do mundo. Tem muita gente, quem tem aí me fala, gente, quem tem aí me fala, o que vocês acham? Compara, gente. Quem não conhece, faz o download gratuito de um capítulo. Tá disponível também o download gratuito. O material. Pessoal, quem não conhece, faz o download gratuito. Compara. Compara com os PDFs dos outros cursinhos. Compara, só compara. Vocês vão ver que é incomparável.
Não existe nada igual. E a gente não tinha material de todas as matérias, e agora nós temos material de todas as matérias, de todas as disciplinas, sim, do edital do TSE que saiu aí enxuto, que edital maravilhoso. Bom, gente, vou dar esse recado para vocês, mas eu vou começar um projeto. A gente vai começar a revisar todo esse edital. Até o dia 22 de setembro eu vou revisar com vocês aqui todo esse edital. Ai, que bom, eu adoro receber esse carinho de vocês. Eu postei muitos depoimentos ontem. A gente fez um concurso, tá lá o resultado nos stories, dá uma olhadinha, viu, gente? Tem muita coisa boa lá nos stories que eu coloquei pra vocês. A gente fez um concurso nos grupos de dicas. Prof, me fala um pouquinho da cola da prova. Cola da prova é material. Saiu o edital hoje, cola da prova material, que, gente, em poucas páginas, ele vai revisar tópico a tópico do seu edital. A gente libera a cola da prova um mês antes da prova e vem junto com algumas animações. Eu vou explicar para vocês como é que funciona, porque esse material, ele acertou todas as questões que caíram na PF, na PRF e no último concurso do INSS, em poucas páginas. Então, os meus alunos que adquirirem hoje o material conseguem também receber, terão acesso à cola da prova. Bom, gente, vamos começar a fazer a nossa revisão? Vamos começar a fazer a nossa revisão com base agora no edital? Vamos fazer? Eu fiz aqui, olha. Eu coloquei aqui, olha. Olha o que a gente vai estudar agora. Introdução, não sei se vocês conseguem ver, eu coloquei, ó. Introdução, a gente vai estudar órgãos da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e juízes eleitorais. Gente, vamos estudar esses tópicos. Eu já tô falando do edital do TSE. A gente vai revisar esses tópicos. Não, vocês não acreditam. A gente vai ter, né, a cola da prova, mas todo o conteúdo do manual, abrange tudo que tá no edital. Gente, foi Deus. Deus abençoou demais, viu, gente? Deus abençoou demais. Tem o combo, comprei o português, já tem, viu? Português físico. Prof, eu quero aprender português com material físico. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Toda a metodologia que vocês já conhecem, gente. Toda a metodologia que vocês já conhecem, com questões página a página, galera. Com questões página a página. É para que você faça o quê, gente? Mais em menos tempo. Como assim mais em menos tempo? Mais questões em menos tempo. Gente, vamos lá. Vamos começar a nossa revisão de direito eleitoral. Eu vou fazer sobre... Hoje em dia nós temos material de tudo. A gente vai fazer sobre todas as matérias. Essa live não vai ficar gravada. Realmente é para quem realmente quer passar. Eu quero lidar agora só com quem vai passar. Só quero lidar com quem realmente... Quem não tá brincando. Porque quem tá brincando... vai estudar videoaula, vai ler um monte de PDF enorme, fica perdido, fica cansado, e aí quando faz questão erra, aí sente que não é capaz, aí acha a matéria muito difícil. Existe uma forma fácil de aprender. Existe uma forma que te ensina a acertar qualquer questão de prova em poucas páginas. Existe. Eu sei que parece que você não é capaz, mas você é capaz. O método não está certo. A forma como você está fazendo não está certa. Se eu te falar que existe um conteúdo que responde todas as questões em poucas páginas, você acreditaria? E se eu comprovar isso para vocês? E se eu mostrar todas as questões comentadas? Todas as questões, página a página, estão comentadas. E dá tempo. Gente, o edital veio enxuto. Dá tempo de estudar. Tem que começar hoje. Dá tempo de estudar. Dá tempo assim, mesmo. Ninguém tá acreditando que o edital veio tão enxuto. Então, dá tempo de estudar. Vamos lá, gente. Primeiro, vamos começar. Então, ó, prof, aqui não perde tempo, não. Olha tudo que a gente vai estudar agora nessa live, que não vai ficar gravada. Vamos lá, galera. Eu vou falar sobre direito eleitoral, galera. Direito eleitoral, o que que é? Direito eleitoral é a área do direito que regulamenta todo o processo eleitoral. Todo o processo eleitoral, né? O processo eleitoral para a escolha dos nossos governantes. Para fins de conferir, né, gente, legitimidade a esse processo. O que que é legitimidade? Para fins de garantir que aquele processo eleitoral foi o quê? Realizado em conformidade com a lei. Segundo o que está na lei. Beleza. Como a gente fala sobre direito eleitoral, a gente fala sobre Estado. Prof, o que que é Estado mesmo? Estado é formado por 3 elementos. Governo, povo e território. O que que acontece, gente? Todo o poder do Estado advém do povo. O povo exerce esse poder diretamente e indiretamente também. Diretamente, a gente exerce o poder que o povo tem quando a gente participa de um plebiscito, de um referendo, quando a gente faz uma iniciativa de uma lei, de um projeto de lei.
Nessa forma, a gente participa diretamente da formação da vontade política do Estado. E nós participamos indiretamente também quando a gente escolhe os nossos representantes. Sim, você participou das eleições e escolheu aquele representante. O presidente que está lá está te representando, bem ou mal está te representando. Ou seja, indiretamente você está exercendo o poder do povo porque você participou da escolha desse representante. Ou seja, primeiro ponto aqui que responde a 200 questões de prova. Está em amarelinho porque responde a 200 questões. O Brasil adota um regime de democracia semidireta ou mista. Existem alguns instrumentos de democracia direta, onde o povo decide diretamente, e instrumentos de democracia indireta, onde o povo decide através dos seus representantes eleitos. O Brasil adota uma democracia semidireta ou mista. Instrumento de democracia direta, plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Instrumento de democracia indireta, eleições. Beleza, e é justamente o que a gente vai falar agora sobre as eleições, sobre esse processo eleitoral. Prof, quando a gente fala sobre o direito eleitoral, quais são as etapas que a gente vai estudar? O que está no edital? O que a gente tem que saber? Gente, o primeiro passo para a gente falar sobre direito eleitoral é o alistamento eleitoral. Quando você se alista perante a Justiça Eleitoral, você vai ganhar um título de eleitor. Você ganha a qualidade de cidadão brasileiro. A partir daquele momento, você tem direito de exercer os seus direitos políticos, participação na vontade política do Estado. Então, a primeira etapa é o alistamento eleitoral. Depois, prof, depois a gente considerando essa matéria de direito eleitoral, a gente vai falar um pouquinho sobre convenções partidárias, propaganda política dos candidatos que estão ali concorrendo pelos cargos, atos preparatórios das eleições, votação e apuração dos votos, diplomação dos eleitos, ações judiciais decorrentes do processo eleitoral e posse dos eleitos. Beleza. Eu expliquei para vocês o conceito de direito eleitoral e agora eu quero falar sobre as fontes. Fonte é de onde vem as regras do direito eleitoral. Fontes do direito eleitoral. Eu sempre coloco para vocês aqui, ó, duas perguntinhas. O que é e como funciona? Por quê, prof? Sempre as perguntas de prova vão abranger essas duas questões. O que é, como funciona? O que é fonte do direito eleitoral? O que é? O que é a fonte, gente? É de onde vêm as regras do direito eleitoral. Como funciona? Como que elas funcionam? Bom, gente, você tem que estudar aí 3 fontes do direito eleitoral. Primeira fonte, fonte formal. Essa palavra formal vem de formalidade da lei. As formalidades da lei que vão estabelecer as regras sobre o processo eleitoral. Beleza. Fonte formal, fonte material. Aí eu tô falando da matéria. Do que acontece na prática, em nossas vidas, que vai influenciar a produção das regras sobre direito eleitoral. Como assim? Vamos dizer uma manifestação social, manifestações políticas, são fatos sociais, são situações que acontecem na matéria e que vão influenciar as regras do direito eleitoral. Então, segunda fonte, fonte material. E por fim, gente, nós temos também as fontes informais. Fontes informais são aquelas fontes que decorrem da doutrina, o estudo, né, o conjunto de estudos dos estudiosos sobre a matéria de direito eleitoral é uma fonte informal. Prof, o que eu não posso esquecer sobre fonte? A fonte formal vem de formalidade da lei. Beleza, formalidade da lei. As fontes formais podem ser diretas ou indiretas. Como assim? Fonte formal direta é aquela lei que foi criada diretamente para tratar sobre matéria eleitoral. Por exemplo, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, né? O Código Eleitoral foi criado para tratar sobre matéria de direito eleitoral. Isso é uma fonte formal direta. Fonte formal indireta, professora. Fonte formal indireta são aquelas leis, porque formalidade vem de lei. Formalidade da lei, né, são as leis que não tratam diretamente sobre matéria eleitoral, mas tratam de forma secundária. Como assim? Por exemplo, eu tenho o Código Penal. O Código Penal, ele criminaliza as condutas que são entendidas como crime, criminaliza, estabelece quais são as condutas que são tipificadas como crime em uma dada sociedade. Dentro do Código Penal, existem alguns dispositivos que tratam sobre crimes eleitorais? Sim. Ou seja, o Código Penal não foi criado especificamente para tratar sobre direito eleitoral somente, mas de forma subsidiária também trata sobre crimes eleitorais? Trata. Ou seja, o Código Penal é uma fonte formal indireta do direito eleitoral. Fonte formal indireta, porque não trata diretamente sobre matéria eleitoral, trata de forma subsidiária. Beleza. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre princípios
do direito eleitoral, gente, começando sobre o sufrágio. O sufrágio está falando sobre o direito de participação política dos cidadãos, né? Participação política dos cidadãos que está na Constituição, que é assegurado pela Constituição. No passado, gente, só podia votar quem tinha o quê? Renda, dinheiro, sufrágio censitário. Depois nós passamos por uma etapa em que houve um sufrágio capacitário. Somente quem tinha um certo nível educacional podia votar. Até 1932, somente os homens votavam. Só que atualmente, gente, nós adotamos um sufrágio universal. Como assim? Todo cidadão pode votar, todo cidadão não precisa atingir nenhum tipo de qualidade, nenhum tipo de qualificação, não precisa atender algum tipo de especificação, né? Para de fato, o que, gente? Para de fato exercer o direito de voto. Sufrágio universal é o que é adotado hoje no Brasil. Beleza. Dito isso, ponto importante, é cláusula pétrea. O voto direto, secreto, universal e periódico. Voto direto. Você vai lá e vota diretamente. Você não pode fazer uma procuração para outra pessoa votar em seu nome. Não pode. O seu voto é direto. Além disso, o voto é secreto. Se você quiser manter o seu voto em sigilo, você pode. Professora, mas eu quero declarar em quem eu vou votar. Posso declarar? Pode também. Né? Mas o seu voto é um direito que você tem de manter ele em sigilo. Além disso, o voto é igual. Rico ou pobre, todo mundo, o voto de todo mundo é igual. E além disso, o voto é obrigatório. Só que a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Como assim? O voto poderia se tornar facultativo? Pode. Pode se tornar um dia facultativo, como é nos Estados Unidos? Isso pode acontecer? Pode. O voto, a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Mas hoje, exige-se essa obrigatoriedade, professora? Sim. Se você não votar, você tem que justificar ou pagar multa. Então, tem que votar. Além disso, o voto é periódico. Por que o voto é periódico, gente? Justamente para garantir o que a gente fala que é alternância de poder, né? Para não manter aquele mesmo candidato, aquele mesmo partido político no poder de forma indefinida. Então, o voto é periódico. Nós temos eleições periódicas. Beleza. Dito isso, professora, vamos falar um pouquinho sobre direitos políticos positivos. Galera, direito político positivo é o direito de votar, de participar ativamente do processo eleitoral. Olha como é que essa página tá toda coloridinha, vocês já sabem. Os trechos que estão em verde respondem a até 100 questões de prova. Os trechos em vermelho a mais de 300 questões de prova. Terminou de ler essa página? Não vira para a próxima página antes de acessar o QR Code de questões e responder as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Você tem que estudar assim, fazendo questão página a página. Dessa forma você foca no que é mais importante. Dessa forma você entende como que a banca cobra aquele conteúdo. Como que isso aparece na prova. Dessa forma você consegue memorizar. São poucas páginas que respondem a qualquer questão de prova. Todo o conteúdo do TSE unificado está aqui. Todo. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro, viu, gente? Se você achar uma questão de prova que não é respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. Ninguém nunca ganhou, não existe. Tá bom, prof. Continuando, direitos políticos positivos. Galera, o primeiro passo, né, para você exercer os seus direitos políticos positivos é sua alistabilidade. É quando você vai adquirir direitos políticos positivos, quando você se torna cidadão, quando você vai exercer aquele seu direito de voto, de votar. Beleza, prof, isso acontece mediante o alistamento perante a Justiça Eleitoral. Você vai na Justiça Eleitoral se alistar como eleitor. Beleza, a partir daquele momento que você se alistou, você pode votar. Votar nas eleições, não só nas eleições, você vota nas eleições, nos plebiscitos e nos referendos. E você também pode elaborar um projeto de lei, gente. Sim, você pode elaborar um projeto de lei, você se tornou cidadão. Com o título eleitoral, você se torna cidadão. Como é que funciona isso, prof? Essa questão do voto. Gente, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. É facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos, facultativo para quem tem mais de 70 anos, facultativo para o analfabeto. Beleza. Prof, quem são os inalistáveis? Quem não vai se alistar? Quem não vai ter título de eleitor? São inalistáveis os estrangeiros e os conscritos. Estrangeiro vem morar no Brasil, quer votar, vai ter que se o quê? Se naturalizar brasileiro. Se ele é estrangeiro, não vota. Prof, tem algum estrangeiro, existe algum estrangeiro que de fato
pode votar, o único estrangeiro que pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado é o português equiparado. Português equiparado é um português de Portugal que mora no Brasil. Em razão dos acordos que existem entre Brasil e Portugal, ele pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. É o único estrangeiro que vota. O único que vota é o português equiparado. Prof, e aquela pessoa que veio de Angola e fala português, mas mora aqui no Brasil, um angolano? Ele pode votar? Não pode votar. Por quê? Porque isso é uma exceção que se aplica somente ao português de Portugal. Não tem nada a ver com o idioma falado. É em razão de acordos que existem entre Brasil e Portugal. Beleza, prof. Me fala um pouquinho então. Quando eu vou me alistar perante a Justiça Eleitoral, eu ganho um título de eleitor. A partir daquele momento, eu posso votar nas eleições, né, prof? E também posso participar. Nossa, gente, aqui tá quente, viu? Aqui tá quente. E também posso participar dos plebiscitos, dos referendos. Como é que funciona o plebiscito? Gente, o plebiscito é um pré-bicito, é uma consulta prévia. Antes da edição de um ato legislativo ou ato administrativo é feito um plebiscito, uma consulta popular. Você sabe daquele exemplo, né, gente? Em 11 de dezembro de 2011 foi realizado, olha, tá vendo que além das cores que a gente já conhece, tem uma quarta cor que é o azul. Todos os exemplos ficam em azul. Olha, 11 de dezembro de 2011 foi realizado um plebiscito no estado do Pará sobre a divisão do estado em outros 3 estados: Pará, Carajás e Tapajós. A maior parte da população votou pelo não. Não queremos dividir o nosso estado em outros 3 estados. Gente, é muito importante colocar sempre para vocês exemplos, porque isso facilita muito a compreensão da matéria como um todo. Então, eu coloco sempre os exemplos em cor azul. Todos os exemplos são aqui, de todos os conceitos. Pontos importantes sobre dispositivos, né? 87% das questões de prova sobre direito eleitoral tratam sobre a lei seca. Todos os artigos da lei seca são explicados ao longo do texto. A gente explica e coloca exemplos, porque para você entender a aplicação da lei seca é importante exemplos. Então, todos os artigos da lei são explicados com exemplos, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Plebiscito ou referendo convocado nos termos da lei será considerado aprovado por maioria simples, ou seja, para a gente considerar que um plebiscito, a resposta, a consulta à população, foi uma resposta negativa ou positiva, a gente analisa a maioria simples. A maioria dos votos foi pelo sim? A maioria dos votos foi pelo não? Então, maioria simples no plebiscito e no referendo. Nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ao Poder Executivo, e no caso do artigo 18 da Constituição, o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem qualquer casa do Congresso Nacional. Então, esses são dispositivos importantes, viu, gente? Outro dispositivo importante: incorporação de Estado, subdivisão de Estado, desmembramento para anexar outros estados, formação de novos estados, território federal, dependem da aprovação da população por meio de plebiscito. Ou seja, divisão de Estado, incorporação de Estado, depende de plebiscito. Depende. Esse artigo aqui é cobrado, hein, gente? Ele tá em amarelinho, porque ele responde a mais de 200 questões de prova. Beleza. Além disso, referendo, prof. Me fala um pouquinho sobre o referendo. Bom, o referendo é uma consulta realizada após. Enquanto o plebiscito é uma consulta realizada prévia, o referendo é uma consulta realizada após. Olha as setinhas. Plebiscito, prévia, referendo, após. Após aquele ato legislativo, ato administrativo. Me dá um exemplo, prof. Em 23 de outubro de 2005, foi realizado um referendo sobre o Estatuto do Desarmamento, previsão no artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, que proibia a comercialização das armas de fogo, né? Foi feita uma consulta após a edição dessa lei e a maior parte da população votou pelo não. Não queremos proibir a comercialização de armas de fogo. A maior parte da população votou pelo não. Esse é um grande exemplo de referendo para vocês. Beleza. Outra coisa que você adquire quando você tem o seu título de eleitor, você vai adquirir, gente, aquela possibilidade de elaborar um projeto de lei. Sabia? Você, eleitor, pode elaborar um projeto de lei? Prof, mas esse projeto de lei vai ser analisado e votado pelo Congresso? Não. Só vai ser Pronto, voltei. Consegui.
Pessoal, só vai ser votado pelo Congresso aquele projeto de lei que decorrer aí, olha, que tiver assinaturas de 1% do eleitorado nacional distribuídos em 5 estados, com não menos do que 0,3% do eleitorado de cada estado. Pessoal, isso é questão de prova, viu? Para o seu projeto de lei ser votado no Congresso, ele tem que o quê, prof? O seu projeto de lei tem que ser o quê, gente? Subscrito, tem que ser assinado por 1% do eleitorado nacional. 1% do eleitorado, não é 1% da população, é 1% do eleitorado. E esses 1% tem que estar distribuídos em 5 estados, com não menos do que 0,3% do eleitorado de cada estado, viu, gente? Isso é matéria de prova, é 1% dos eleitores, não 1% da população. Pegadinha, hein? Beleza. Prof, quando eu sou assim, ó, quando eu me torno cidadão, eu ganho a minha capacidade eleitoral ativa. Sim, você vai poder participar do processo eleitoral. Prof, como é que tá na Constituição? Esse artigo aqui da Constituição, gente, ele tá em vermelhinho, ele responde a mais de 1000 questões de prova. Então tem que decorar ele. Vou ler para vocês porque tem que decorar e é muito fácil. O alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, maiores de 70 anos, maiores de 16 e menores de 18 anos. Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Quem são os inalistáveis, prof? Estrangeiros e os conscritos. Conscritos são aqueles que estão cumprindo o período de serviço militar obrigatório. Prof, o militar pode votar? Claro que pode, gente. O militar pode votar. Quem não pode se alistar e não vai poder votar são os conscritos, aqueles que estão cumprindo o período de serviço militar obrigatório. Agora, o militar de carreira pode votar? Claro que pode. Claro que pode. Pô, prof, meu filho tem 15 anos e ele já quer se alistar perante a Justiça Eleitoral, porque até a data da eleição ele completa 16. Ele já pode providenciar o alistamento? Pode, porque ele completa 16 até a data das eleições. Prof, meu filho tem 17 anos, ele já se alistou perante a Justiça Eleitoral, mas ele não quer votar. E aí? Ele pode não votar? Pode não votar, porque o voto para quem tem entre 18 até 18 anos, 16 até 18 anos, é facultativo, tá bom, gente? Lembra disso. Inalistáveis são quem? Estrangeiros e os conscritos. Lembrando que o único estrangeiro que vota e pode ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado é o português de Portugal. Lembrem-se dessa exceção, viu, gente? Tem que lembrar dessa exceção. Quando eu falo do português de Portugal, não é voto só a partir dos 18, não. Voto facultativo a partir dos 16 anos, tá bom, gente? Tem a faculdade de votar a partir dos 16 anos, tá bom? O que ele falou, ele tá errado. Beleza, prof, como é que funciona esse processo de alistamento eleitoral? Primeiro passo, você vai se qualificar. Você vai encaminhar os seus documentos, né? Vai ao órgão da Justiça Eleitoral, qualificado, atendendo as condições para o quê? Para o alistamento, atendendo a idade, atendendo todas as condições, você vai ter o quê? O seu alistamento, a sua inscrição realizada perante a Justiça Eleitoral. Prof, o brasileiro nato que não se alistou até os 19 anos, ele vai incorrer em multa. 19 anos, não se alistou. Ele vai ter que pagar a multa que foi imposta pelo juiz eleitoral. Agora, não vai ser aplicada a multa aquele que requerer a sua inscrição 151 dias antes das eleições. Tem que lembrar desse prazo. Então, peraí, eu completei 18 anos. Ainda não realizei meu alistamento eleitoral. Mas se eu for no órgão da Justiça Eleitoral e providenciar o meu alistamento até 151 dias antes das eleições, eu não pago multa. Lembra desse prazo, 151 dias. Esse prazo, ele é assim, muito importante. Por favor, não se esqueçam. Galera, olha o tanto que essa parte é importante. Cada parte destacada em verde responde a 100 questões de prova. As partes destacadas em amarelo, 200 questões. E as partes destacadas em vermelho, a mais de 300 questões de prova. Lembrando que estão disponíveis as últimas vagas para adquirir os manuais da aprovação, para que vocês gostem todo o conteúdo do edital do TSE Unificado. Gente, o único material que permite que você, em poucas páginas, acerte qualquer questão. Todas as questões de prova estão aqui, né, nos QR Codes questões. Como eu falei com vocês, a gente já marcou para vocês o que é mais importante. As frases em verde respondem a 100 questões de prova, as frases em amarelo 200 questões e as frases em vermelho a mais de 300 questões.
Terminou de ler essa página? Aproxime o seu lado QR Code de questões. Responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim você aplica o que você acabou de estudar na hora. Assim você memoriza 3 vezes mais aquele conteúdo. Assim você entende, como que essa matéria é cobrada na prova? Agora eu entendi. Tá, tem que ficar de olho. Porque se você perder muito tempo com PDF enorme, você vai demorar a estudar cada matéria em 1 mês e meio. Os PDFs, em média, tem 2.000 páginas. Conta aí, dá uma olhada. Quantas páginas tem o seu PDF de eleitoral? Você vai demorar 1 mês e meio só para ler. Não vai sobrar tempo para fazer questão. Você não vai memorizar nada. Ainda tem que assistir videoaula. Esqueceu tudo de videoaula. Você fica assistindo um monte de videoaula e não consegue memorizar. Se você não focar o seu estudo na resolução de questões, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Se você não focar na resolução de questões, não dá mais tempo. Esse material, como eu falei com vocês, é fininho e responde a qualquer questão de prova. Estuda um material, gente. Se você não quer estudar esse material, estuda um material objetivo. Objetivo que te ajuda a acertar a questão. Estuda um material mais objetivo, porque o edital já saiu. Você tem que ficar agora mais tempo fazendo questão. Quanto mais questão você fizer, mais preparado você vai estar. Então você precisa focar em questão. Não adianta mais estudar material enorme. Não tem tempo. Não tem tempo. E essa é uma grande chance. Beleza, prof. Agora você falou um pouquinho sobre capacidade eleitoral ativa. Eu quero falar um pouquinho com vocês agora sobre capacidade eleitoral passiva. Para você o quê? Se candidatar. Para que você possa se candidatar, para que você possa ser eleito. Prof, quais são os requisitos para que eu possa me candidatar? Primeiro, filiação partidária. Você não pode lançar a sua o quê, gente? Você não pode lançar a sua candidatura avulsa. Só respondendo um pouquinho, quem está perguntando quanto custa. O que acontece, galera? Vocês recebem esses livros físicos em casa, na casa de vocês, dentro de 5 dias. Vocês recebem hoje o material também em formato digital. Os PDFs já chegam para você hoje. Como é que funciona esse material? Nesse material você tem acesso a videoaulas que explicam o conteúdo de cada capítulo. Não são centenas de videoaulas que você não tem tempo de assistir. É uma videoaula explicando cada tópico do edital. O texto é todo colorido, a gente mostra o que é mais cobrado em cada capítulo. O texto é todo colorido porque, gente, as frases em verde respondem a 100 questões de prova, as frases em amarelo a 200 questões de prova, as frases em vermelho a mais de 300 questões. Aqui eu tô com direito constitucional completo. Todas as páginas coloridas, mostrando o que é mais cobrado e com QR Code questões em cada página. Todas as questões são comentadas, então você recebe os livros físicos, videoaulas completas, todas as questões de prova comentadas, recebe o material pré-prova. Como assim? No final dos livros, eu trago para vocês as frases poderosas, as frases que respondem o maior número de questões de prova. Na ordem da matéria. Essas frases você tem que estudar uma semana antes da prova. É o que mais cai. Aqui, olha. São quadros de frases poderosas. Na ordem da matéria, são as frases que respondem comprovadamente o maior número de questões de prova. Só eu no país fiz essa classificação. Só eu no país que encaixei todas as questões. Esse é o material que existe. Oh, maravilha. Quem tem sabe, só eu no país fiz todas essa análise. O que acontece, gente? Nós tínhamos até ano passado somente 2 matérias, direito administrativo e direito constitucional. Agora nós temos todas as matérias do edital. Então nós temos todas as matérias do edital do TSE unificado. É realmente o único material que possibilita que o aluno entenda tudo isso que eu falei com vocês. Vamos falar um pouquinho, vou terminar aí só essa parte de capacidade eleitoral passiva e a gente volta amanhã. Vou começar agora um projeto, questão. Pessoal, quais são os requisitos para você se candidatar? O primeiro... Nossa, eu tô tão incomodada com esse cabelo, gente, que tá assim... Sabe quando o cabelo fica espigado? Tô incomodada. Vamos lá. Primeiro requisito. Filiação partidária. Você tem que estar afiliado a um partido. Sim, não existe candidatura avulsa no Brasil. Além disso, nacionalidade brasileira, brasileiro nato ou naturalizado. Existem alguns cargos que são exclusivos de brasileiro nato, como o cargo de presidente, vice-presidente da República. Agora, prof, o português equiparado que você falou, o português de Portugal, ele pode se candidatar ao cargo de deputado? Pode. O cargo de deputado não é exclusivo de brasileiro nato. A gente pode, então, ter um português de Portugal que é deputado? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Beleza. Além disso, você tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos. Os seus direitos não podem estar o quê? Suspensos, não podem. Tem que estar exercendo os seus direitos políticos, apresentar quitação eleitoral, você está, de fato, votando toda eleição,
né, tá cumprindo os seus deveres políticos, você tem que estar alistado perante a Justiça Eleitoral, você tem que ter um título de eleitor para se candidatar e tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição. O que é domicílio eleitoral? Domicílio eleitoral é um conceito mais amplo do que domicílio no direito civil, gente. Olha, domicílio eleitoral cai muito, tá em vermelhinho, cai muito. E tem exemplo aqui, olha, exemplo em azul. Galera, domicílio eleitoral cai muito, presta atenção. Domicílio no direito civil é aquele lugar que você tem como sua moradia, tá bom? Como sua moradia. Domicílio eleitoral não é necessariamente esse local. Por quê? Eu, por exemplo, moro em Belo Horizonte, mas a minha família, os meus pais, moram em Caeté, que é um município aqui perto de Belo Horizonte. Eu tenho um vínculo familiar com Caeté. Eu posso ter como domicílio eleitoral Caeté? Posso votar em Caeté? Posso votar em Caeté, porque eu tenho um vínculo familiar, um vínculo afetivo, né? Um vínculo muitas vezes profissional com Caeté. Ou seja, domicílio eleitoral pode ser o local que você mora, pode ser o local onde você tem um vínculo afetivo, um vínculo familiar, um vínculo profissional. O conceito de domicílio eleitoral é mais amplo. Então, se você quer se candidatar ao cargo de prefeito de um município, você tem que ter aquele município como seu domicílio eleitoral, né, prof? Então, naquele domicílio, ou você já tem uma empresa, ou você mora naquele município, ou a sua família daquele município, perfeito? Se você quer se candidatar para governador do estado, você tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição estadual. Se você quer se candidatar a presidente da república, você pode morar em qualquer lugar do país. Lembrando que existe um último requisito para você se candidatar, que é o requisito da idade mínima. Como assim? Para você ser vereador, você tem que ter no mínimo 18 anos de idade. Para você ser deputado, você tem que deputado estadual, distrital ou prefeito, no mínimo 21 anos de idade. Para você ser governador, idade mínima de 30 anos de idade. E para você ser o quê? Presidente da República, no mínimo, gente, presidente e senador, no mínimo 35 anos de idade. Prof, quando é que a gente vai comprovar essa idade mínima? Bom, na data da posse. Para a maioria dos cargos, a idade mínima vai ser comprovada no momento em que você está tomando posse naquele cargo, exceto para o cargo de vereador. No cargo de vereador, galera, a comprovação da idade mínima vai se dar até o dia 15 de agosto. 15 de agosto, por quê? Porque do dia 15 de agosto em diante vai iniciar o período de propaganda eleitoral. Se eu tenho um menor de idade, um garoto de 17 anos, realizando propaganda eleitoral, usando recurso do fundo partidário, fazendo bobagem, como é que a gente vai responsabilizar esse garoto que nem alcançou a maioridade ainda? Não é verdade? Então, no caso do vereador, a comprovação da idade mínima vai se dar até o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Galera, a gente falou sobre toda essa parte introdutória e eu falei com vocês, eu prometi que a gente vai falar também sobre órgãos da Justiça Eleitoral, TSE, que é uma matéria muito cobrada, TSE, TRE. Só que, olha só, além dessas ferramentas, agora os meus alunos, eles recebem a cola da prova. A cola da prova material que vai revisar tópico a tópico do edital. É inacreditável a cola da prova. E olha com o que a cola da prova vem agora. Eu quero falar, olha com o que a cola da prova vem agora. Vem com videozinhos, vídeos de resumo, além das videoaulas, além dos materiais, além das questões, além das frases poderosas, além dos artigos comentados, todos os artigos comentados com ele. Além de tudo isso, o meu aluno ainda recebe isso aqui. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Meu aluno ainda vai receber isso aqui, gente. Ó. Será que eu vou conseguir passar aqui para vocês? Calma que eu vou... Ó. Bem-vindos. Olha o que meu aluno recebe. Depois Gente, de cada tópico do edital. Pessoal, eu quero falar com vocês agora sobre justiça eleitoral. Um ponto importante é que a justiça eleitoral não tem corpo judicante próprio. Como assim? O corpo de servidores que atuam na justiça eleitoral são os técnicos e analistas da justiça eleitoral. São vocês no futuro. Por quê? As demais funções de promotor eleitoral, oficial de justiça, juiz eleitoral, são funções temporárias. Temporária, prof? Como assim? Bom, gente, o juiz eleitoral nada mais é do que um juiz da justiça comum, que foi designado para atuar como juiz eleitoral pelo prazo de 2 anos.
podendo ser reconduzido por mais 2, ou seja, o tempo que aquele juiz exerce a função de juiz eleitoral é no máximo de 4 anos, 2 biênios. Beleza, entendi. Prof, quais são os órgãos da Justiça Eleitoral que eu tenho que estudar? Bom, gente, na primeira instância, cuidando das eleições para prefeito, vice-prefeito, vereador daquele município, eu tenho o juiz eleitoral que vai atuar junto com a junta eleitoral. Na segunda instância, eu tenho o Tribunal Regional Eleitoral, um para cada estado. O Tribunal Regional Eleitoral cuida das eleições para a maioria dos cargos. Cargo de governador, senador. Gente, vocês entenderam? Vocês entenderam um pouquinho do que vai acontecer? Galera, eu tenho uma novidade ainda pra vocês. Agora eu vou enviar esse vídeo, que bom. Eu quero enviar esse vídeo pra vocês agora, pra que vocês entendam o que eu tô falando. Como é que vai ser essa metodologia? Bom, gente, esse foi o meu super recado. Espero que vocês consigam aproveitar. As vagas estão abertas agora, vagas limitadas, porque a gente tem um estoque limitado, né? Realmente limitado, porque nós trabalhamos com livros físicos. Não se preocupe, a gente vai enviar para vocês. Chegam os livros físicos, os livros físicos chegam rapidinho na sua casa e você já acessa hoje mesmo os materiais em formato digital. Pessoal, sobre o valor. Pessoal, vocês recebem todos os livros, todas as videoaulas, todas as questões. Quanto que custa todos os livros? Quanto que custa aí os PDFs, um cursinho aí de um cursinho qualquer? Quanto que custa? Que vem com PDF e videoaula. Pensa aí. Acho que custa aí, que eu tô vendo aí, mais ou menos 800, 700 reais. Mas se você quiser ainda ter acesso a todas as questões comentadas, você vai ter que pagar uma assinatura aí, uma assinatura anual, R$19 por mês. Vamos falar que você vai gastar mais uns R$200 só nas questões. São 700 mais 200, 900. Se você quiser ter acesso aos artigos comentados, né, da lei, eu não conheço nenhum cursinho que tenha os artigos comentados com exemplos simples. Mas vamos falar aí que isso custaria mais uns R$100. 700 mais 200 mais R$100. Beleza. Se você quiser ter um material revisão pré-prova, a cola da prova que só existe aqui, não tem como, a gente não libera cola da prova para quem não é aluno, é exclusivo dos alunos. Prof, quanto que seria essa cola da prova? Digamos que a gente vendesse essa cola da prova, vamos falar que a gente venderia por R$200. Ah, mais R$200, então já deu 900, mais 200, 1.100. Prof, vídeos animados explicando cada tópico do edital em 5 minutos, para que a gente possa revisar tudo. Prof, isso existe? Isso não existe em nenhum outro lugar. Então, galera, você conseguiria aí, vamos dizer assim, você conseguiria comprar os PDFs, mais videoaulas, mais as questões, mais o material de revisão por uns R$1.200, né? Mais ou menos no mercado, né? R$1.200, R$1.300. Mas essas ferramentas só existem aqui. Não existe em nenhum outro lugar. Não existe. Só existe aqui. Por quanto que eu posso ter acesso a tudo isso? Por apenas, gente, R$797. E vocês ainda têm acesso aos grupos de acompanhamento dos alunos. R$797 vocês podem ter acesso a todos os livros físicos coloridos. Se vocês forem hoje comprar um material de um cursinho, você vai imprimir. Quanto que custa a impressão na sua cidade? Vamos falar que a impressão custa R$1,80. Aí você vai imprimir 2.000 páginas. Só a impressão de 2.000 páginas deu R$1.000. Aí você vai começar a estudar o PDF, videoaula, vai querer questão. Gente, R$797 tudo isso. Somente hoje, nós temos poucas vagas. Ontem a gente lançou nossa última turma do ano. Eu tô abrindo uma exceção porque o edital saiu hoje. Então é somente hoje. Aproveitem essa oportunidade. A gente liberou vaga agora. É só você clicar no link da bio e aproveitar. Se você quiser incluir algum outro livro, entre em contato com a gente no direct. Manda mensagem agora que a gente atende vocês. Tá bom? Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.